Agora é oficial, Augusto Melo foi indiciado pela Polícia Civil. O vídeo de hoje do canal do Nicola te conta os próximos passos de um processo de impeachment que está muito perto de ser concretizado no Timão. Bora falar também sobre o zagueiro Naves do Palmeiras. Ele pode ir para o Cruzeiro? Trago uma informação exclusiva e importante sobre o tema. Falo também sobre IR Mina, que era alvo de Corinthians e de Atlético Mineiro, mas já tem seu futuro definido. Para completar, o Palmeiras imparável. Flamengo negociando a contratação de Ezequiel Barco. Bom meio atacante argentino. Tem ainda o São Paulo precisando urgentemente de vendas. Tudo sobre o Santos eliminado da Copa do Brasil e em crise definitiva. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola, nessa eu confio. Quero apresentar minha sugestão para essa sexta-feira. Vou na vitória do Napoli, preciso que o Romelu Lukaku chute pelo menos uma bola no gol, defendida ou que seja espalmada, além de o Napoli marcar no máximo 3 gols. Se essas 3 combinações acontecerem, meus R$100 se transformam em 195, só para lembrar, o Napoli recebe o Cagliari, jogo que pode valer o título do campeonato italiano, desde que o Napoli vença seu adversário. Para fazer sua fezinha na Betano é super simples, tem link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro desse bilhete, exatamente com essa sugestão de aposta, já aparece para você apostar o valor que quiser. É só importante registrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Internacional, que venceu o Maracanã por 3-0 e se garantiu na próxima fase da Copa do Brasil. Mas o fato inusitado desse jogo foi o fato de o Colorado ter perdido 3 pênaltis ao longo do jogo. O Alan Patrick desperdiçou 2 e o Wesley perdeu mais 1. Já o Bragantino fez 6-0 no Criciúma e alcançou a maior goleada de sua história na Copa do Brasil. Detalhe, o Bragantino havia perdido a partida de ida em Criciúma por 1-0. Lucas Barbosa fez 3 dos 6 gols. Já o Botafogo perdeu por 1-0 para o Capital no Mané Garrincha em Brasília, mas passou de fase até porque havia vencido a partida de ida por 4-0. Quero contar também que Michael, atacante do Flamengo, tem feito pressão nos dirigentes rubro-negros. Ele quer ser negociado com o Alduail, que já fez proposta oficial e quer contar com o jogador para a disputa do Super Mundial de Clubes. A saideira do giro de notícias tem a ver com o Marcelo Cabo. O técnico do Santa Cruz não perde há 15 jogos. São 10 vitórias e 5 empates. Importante lembrar também que o técnico foi consultado recentemente por um dos interessados na compra do Guarani, mas ele decidiu permanecer no Santinha. Hora de falar sobre o Santos eliminado na Copa do Brasil e mergulhado numa crise gigante. Na noite dessa quinta-feira, o Peixe empatou em 0-0 com o CRB, mesmo com a volta do Neymar, que atuou nos últimos 25 minutos. A partir da entrada do Neymar, o Santos melhorou, criou oportunidades, mas acabou esbarrando no goleiro, que também foi decisivo nos pênaltis. Depois do 0-0, associado ao 1-1 da Vila Belmiro, a decisão foi para pênaltis, e depois de Guilherme chutar por cima do gol e Zé Ivaldo parar no goleiro, Santos perdeu nos pênaltis por 5-4 e não está nas oitavas de final da Copa do Brasil. É a chance de ganhar 3 milhões e 600 mil reais. O prêmio destinado aos times das oitavas, o Santos não vai ter essa grana. Além disso, uma sequência muito ruim de resultados. Peixe que, sob o comando de Kleber Xavier, tem 5 jogos, nenhuma vitória, 3 empates e 2 derrotas, sem contar essa eliminação dolorosa na Copa do Brasil. O Kleber Xavier foi perguntado sobre a situação e disse, abre aspas, ninguém está satisfeito, não só com a eliminação, mas também com o desempenho no Brasileirão. Sabemos que poderíamos fazer muito melhor. Santos é o penúltimo colocado na Série A do Brasileiro, bastante ameaçado, joga no próximo domingo em Salvador contra o Vitória. Mas talvez a parte mais triste da noite do Santista foi quando o Neymar, depois da partida, foi perguntado sobre sua continuidade. O contrato se encerra agora na metade do ano e o Neymar disse que não sabe se fica no Peixe. Quero falar agora sobre o São Paulo, que precisa de venda ou vendas urgentes para tentar salvar seu caixa. Primeiro é importante contar que o Tricolor prevê no seu orçamento para 2025 a necessidade de faturar 155 milhões de reais
com vendas de atletas. Até aqui foram obtidos 85 milhões, graças às transferências de William Gomes, Nestor, Wellington Rato, Michel Araújo e Eric. Mas restam 70 milhões de reais. E se possível é bom que o São Paulo consiga mais dinheiro, para que o tricolor tenha a oportunidade de fechar no azul e ter um fluxo de caixa um pouco mais confortável. Uma das possibilidades de saída seria a de Bobadilla, volante paraguaio que chegou a brilhar na temporada passada, mas perdeu espaço nesse ano. Jogador que foi comprado por 10 milhões de reais e tem 60% dos seus direitos econômicos presos ao São Paulo. Se existir uma proposta parecida a essas cifras, o São Paulo deve fazer negócio. Mas onde o tricolor pode mesmo ganhar dinheiro é com seus jogadores revelados na base e que já estão no profissional. Eu me refiro a Lucas Ferreira, a Alves e a Rian Francisco. Os dois primeiros jogando com muito mais frequência, até por isso mais valorizados. O Rian Francisco, que parecia ser o mais promissor de todos, tem menos oportunidades. Um desses três jogadores deve ser negociado na janela da metade do ano. Você, torcedor do São Paulo, preferiria negociar qual dos três? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora falar sobre o Flamengo, que negocia a contratação de Ezequiel Barco, meio atacante argentino de 26 anos de idade. Não confunda com o Barco centroavante, veterano, que passou há bastante tempo pelo futebol brasileiro. Esse Ezequiel Barco surge no Independiente da Argentina, é negociado com o Atlanta United dos Estados Unidos, volta para a Argentina para jogar no River Plate e nesse momento pertence ao Spartak Moscou da Rússia. Muito bom jogador, pode atuar ao lado do Arrascaeta ou até um pouquinho mais avançado. Nesse momento, na primeira temporada pelo Spartak, números interessantes, 35 jogos, 14 gols e 9 assistências. Quem noticiou sobre a negociação foi a TNT Sports da Argentina. Importante contar que o Barco já havia sido revelado como um dos alvos do Flamengo quando o chefe de scout do Fla foi dar uma entrevista ao Globo e flagraram o computador desse chefe de scout com 11 nomes. Entre os nomes que estavam na mira do Flamengo aparecia do Ezequiel Barco. Jogador que custou na temporada passada ao Spartak Moscou 14 milhões de euros. Não se trata de uma operação fácil nem barata, mas se o Flamengo conseguir a contratação dele, vai fazer um golaço. Só para completar sobre o rubro-negro, o Flamengo renovou o contrato com Pablo Lúcio, joia das categorias de base que teve seu vínculo estendido até 2030. Para fechar em relação ao Fla, o zagueiro Pablo, completamente encostado e fora dos planos da diretoria, foi oferecido a alguns clubes brasileiros, entre eles o Atlético Paranaense. Hora de falar sobre o Palmeiras imparável. O Verdão fez 3-0 no Ceará na noite dessa quinta-feira, no Allianz Parque, no jogo de volta da Copa do Brasil, placar agregado de 4-0. Palmeiras, mesmo poupando e rodando o elenco, não tomou conhecimento de um adversário que é o quinto colocado no Brasileirão, era, na teoria e também na prática, o adversário mais difícil entre os grandes na terceira fase da Copa do Brasil. Os gols do Palmeiras no Allianz Parque, 2 do Estevão, que chegou a perder um pênalti, Flaco Lopes completou a vitória folgada. 14 vitórias nos últimos 15 jogos, esse é o retrospecto recente do Palmeiras, que vence em casa, fora, na altitude, saindo na frente, saindo atrás, independentemente da circunstância. É um Palmeiras do Abel absolutamente sólido, até por isso. Tem a melhor campanha da Libertadores na classificação geral e também é líder do Brasileiro com 4 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. Destacar que Abel Ferreira não deu entrevista depois do jogo, por um motivo nobre. Ele foi acompanhar a reta final da formatura da sua filha, que estava se formando na noite dessa quinta-feira. Quero contar ainda que o Palmeiras dessa quinta-feira levou mais público do que no jogo contra o Bolívar na Libertadores da América. Isso está muito associado ao preço. O Palmeiras de ontem teve 39 mil pagantes, com uma renda de 2 milhões e 600 mil. Contra o Bolívar foram 28 mil pagantes e uma renda de 2 milhões e 300 mil. Para completar, destacar a frase do Estevão, já falando em tom de despedida, você sabe que ele fica só até o Super Mundial de Clubes, abre aspas para o craque, quero aproveitar ao máximo cada momento, já estou sentindo saudades. Hora de falar sobre Yerry Mina, zagueiro colombiano de 30 anos de idade que estava na mira de Corinthians e Atlético Mineiro. Coloquei no passado porque nessa quinta-feira o Mina renovou seu contrato com o Cagliari, time da Itália. E esse novo vínculo tem duração de 3 anos, extensão do vínculo até 2028. Mina, inclusive, apareceu fantasiado de um soldado da monarquia romana, com armadura e tudo, para justificar ou fazer um barulho em cima dessa renovação de contrato.
jogador que chegou a negociar com o Corinthians no ano passado e nesse ano e que era alvo do Atlético desde janeiro. Mina sempre deixou claro para os seus representantes que se tivesse a oportunidade permaneceria na Itália. A família adaptada, ganhando em euro, em uma condição muito melhor na visão dele do que atuar no Brasil. E o fato de o Cagliari ter oferecido 3 anos de contrato depois de 2 renovações com contratos simples e curtos tem tudo a ver com o desempenho do atleta, que enfim voltou a se livrar das dores e dos problemas físicos. Mina jogou 30 partidas na atual temporada com um gol. Ele não conseguia atuar tantas vezes desde a temporada 2019-2020, quando defendia o Everton da Inglaterra. Só para completar, é importante lembrar que o Mina estará no olho do furacão nessa sexta-feira, quando o Cagliari visita o Napoli, jogo que vale o título do campeonato italiano. Bora falar agora sobre Naves. Zagueiro do Palmeiras, 23 anos de idade e muito especulado no Cruzeiro. A Raposa pode contratar o Naves? Para responder essa pergunta, liguei para Diogo Silva, que é representante do atleta e dono da Web Soccer. E a resposta é que a chance de o Cruzeiro contratá-lo é praticamente zero. Isso porque hoje o Palmeiras tem 2 negociações pelo atleta que não deve mesmo ficar no Verdão. O negócio mais quente é com o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. Inclusive o Diogo Silva está nos Emirados tratando sobre esse tema. Um outro clube interessado é o Necaxa do México. O Cruzeiro chegou a sondar o Naves, mas não passou disso. Pedida do Palmeiras para negociar o Naves em definitiva de 4 milhões de dólares ou 23 milhões de reais. A tendência é que o negócio saia em breve. E o Shabab é favorito, primeiro pela presença do Diogo Silva nos Emirados, depois pelo fato de a empresa dele, a Web Soccer, já contar com 4 jogadores nesse time. Só para completar em relação ao Cruzeiro, se a possibilidade do Naves virar reforço diminuiu, dá para dizer que Valentim Gomes tem feito os esforços para jogar na Raposa. Ele pediu para que seus representantes deixassem bem claro ao Cruzeiro que ele topa jogar. Resta saber se o Vélez vai voltar a criar problemas como foi na janela de janeiro. Bora fechar o vídeo para falar sobre Augusto Melo, agora de forma oficial indiciado pela Polícia Civil. Eu vinha contando para vocês sobre essa possibilidade há algum tempo. Na noite dessa quinta-feira, o inquérito policial foi fechado e Augusto Melo, Sérgio Moura, que era seu superintendente de marketing, e Marcelo Mariano, diretor administrativo, foram indiciados por lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado. A decisão da Polícia Civil será encaminhada na próxima semana ao Ministério Público, que vai avaliar se já há provas suficientes para denunciá-los. Perguntei se há a possibilidade de, por exemplo, Augusto Melo ser preso. Nesse momento, não. Isso está descartado por agora, só aconteceria se de alguma forma ele e seus pares tentassem ocultar provas e coagir testemunhas. Mas, de qualquer forma, esse indiciamento é praticamente o ato final do Augusto na presidência. Vale a lembrança de que a maior organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, já havia deixado claro que se ele fosse indiciado, seria pressionado a renunciar. E agora até diretores dele fazem o mesmo. 6 diretores já deixaram claro que se o Augusto não renunciar nas próximas horas, eles vão pedir a saída. Entre aqueles que devem sair está o diretor de marketing do Corinthians, que havia tomado posse na semana passada. Eu me refiro a Wanderson Salles. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, prometeu uma entrevista coletiva para as 3 da tarde dessa sexta-feira no CT corintiano. Resta saber se para o Corinthians é bom ter um presidente indiciado pela polícia respondendo a pergunta sobre o tema dentro do centro de treinamento, com o logo das empresas parceiras do time. Só para completar, na próxima segunda-feira acontece a reunião no Conselho Deliberativo para votar o impeachment do presidente. E se houver metade mais um dos votos pelo impeachment, ele é afastado na hora e será convocado em 30 dias uma reunião entre os sócios para ratificar a saída do presidente. A crise política e policial envolvendo o Corinthians atinge o seu ápice. O presidente, que havia assumido em janeiro do ano passado, foi indiciado pela polícia por desvio de dinheiro. Só para explicar o caso rapidamente, o Corinthians havia fechado um contrato com a VaideBet de 370 milhões de reais e prometeu pagar 25 milhões de reais a uma empresa de comissão. Prometeu pagar a uma empresa 25 milhões de reais em comissão. O problema é que essa empresa, descobriu-se depois, não fez nenhum papel de intermediação, ou seja, essa história já começa a ficar mal contada. Depois, a polícia descobriu que 1.400.000 que saíram da conta do Corinthians e foram destinadas a essa empresa de comissionamento, acabaram, desse 1.400.000, 1 milhão foi enviado para uma empresa que costuma lavar dinheiro para uma facção criminosa. E é por conta disso
que o trio corintiano foi indiciado pela polícia. E você, o que pensa sobre tudo isso? Use o espaço para comentário para deixar a opinião. Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!